Concessão de benefício chega a demorar mais de 5 meses. INSS encerrou 2021 com 1,8 milhão de pedidos de benefício em análise. Pensa bem, olha a quantidade de benefícios que estão em análise e a demora do INSS. Com isso, o INSS fez um acordo junto aos órgãos públicos que prevê estes períodos de conclusão quando você solicita um benefício, que seria aposentadoria 90 dias, pensão por morte 60 dias, salário maternidade 30 dias e assim por diante. O detalhe é que esses prazos eles iniciam após o encerramento da instrução do requerimento administrativo. O que seria? Que é quando depois que você apresenta toda a documentação junto ao INSS, depois que você conclui basicamente todo o seu pedido, o INSS tem este prazo para concluir o seu pedido administrativo. Quando é o caso de perícias médicas, após você realizar a perícia é que concluiu aí então a instrução, onde começa a correr o prazo. Então, talvez para o INSS ele esteja com o entendimento que o prazo esteja dentro do prazo. Talvez a solução seja com o concurso público, trazendo mais servidores junto ao INSS, como a gente vê nesta matéria, nessa notícia, onde o INSS está abrindo concurso público para então trazer mais servidores aí, para quem sabe desafogar os pedidos administrativos junto ao INSS. Mas vamos ao que interessa. Você solicitou a sua aposentadoria, teve lá o seu pedido indeferido, e agora, o que fazer, né? Dividi aqui em 3 partes para lhe explicar qual o procedimento que você deve tomar ao ter um pedido não aceito, seja de aposentadoria, seja de qual benefício for. Então, o primeiro passo é por que o seu benefício foi indeferido? Qual o motivo que levou a ele ter o seu pedido não aceito no INSS? Será que foi uma falha sua ou uma falha do INSS? Então, vamos lá, alguns motivos clássicos que levam a ter aí um pedido de aposentadoria não aceito, tá? Um dos principais é falta de tempo de contribuição, né? Isso pode ser por 2 motivos. Um pode ser por uma análise inicialmente mal feita por você mesmo, digamos assim, você pensou que tinha mais tempo de contribuição do que o necessário, não fez um estudo, uma simulação, e aí, lógico, não tem tempo de contribuição suficiente. Agora existe um outro motivo, que é quando o INSS não considera todo o seu tempo de contribuição, mas você tem esse tempo de contribuição. Bom, aí seria um motivo, um problema do INSS que não considerou o seu tempo de contribuição. Outras vezes você tem um pedido não aceito por falta de período de carência. Isso é muito comum, o INSS não considerar o seu tempo de contribuição para carência e acaba tendo uma aposentadoria indeferida, né, um benefício. Ou ainda tem algumas situações que você teve o teu benefício concedido, a aposentadoria, porém ela veio com a renda errada. E a renda errada, muitas vezes você não consegue identificar inicialmente. Você acredita que você teve a aposentadoria com o cálculo certo, porém ela veio com a renda errada. Então tem que tomar este cuidado. Como havia comentado antes, tempo de contribuição não considerado junto ao INSS. É muito comum, principalmente quando você tem o vínculo de trabalho na sua carteira de trabalho, por exemplo, e o INSS não considerar em todo o cálculo ali de aposentadoria, seja porque seu empregador não efetuou as contribuições, seja porque ele efetuou
em atraso, tem diversas formas que acontece do INSS não considerar o seu tempo de contribuição. Então, tome este cuidado. Quase sempre, no teu extrato de contribuições, ele te dá sinais de que isso vai acontecer. Às vezes constam lá pendências e ele consta um indicador no teu extrato, também conhecido como CNIS, e aí isso na hora de você realizar o seu pedido de aposentadoria, por vezes você já identifica que poderá levar a não ter algum período considerado lá pelo INSS. Temos ainda um outro motivo que muitas vezes não é considerado pelo INSS, que é o tempo de atividade rural ou pesca artesanal, aí não considerado. Então tem que ver se o INSS, se você tem esse tempo, né? Se você trabalhou principalmente lá na adolescência ou no início da vida profissional, muitas vezes trabalha junto com os pais na agricultura. Se é o caso, tem que estudar ali para ver. Período de auxílio-doença não computado acontece, tá? Existem formas que o INSS tem que considerar o teu auxílio-doença para todos os fins, seja tempo de contribuição, tempo de carência, não importa. Tem algumas situações que o INSS tem sim que considerar. Tempo trabalhado em município ou junto a estado, aí muitas vezes você quer considerar este tempo no seu cálculo de aposentadoria, então existem documentos corretos que você tem que apresentar para que você utilize este tempo. Contribuições como autônomo, contribuinte individual, facultativo, quando muitas vezes existem pendências, seja porque efetuou em atraso ou até mesmo em dia. Por exemplo, uma situação muito comum no facultativo não ser considerado na sua aposentadoria é quando você tem, quando o INSS considera como atividade concomitante. E aí, por vezes, o INSS não considera o teu tempo facultativo na sua aposentadoria. Isso tem ocorrido bastante, tá? E tem situações que não havia atividades concomitantes, mas o INSS entende como sendo, e você vai conferir lá o seu por que o teu tempo não fechou, o que aconteceu, e você identifica que foi o teu tempo de contribuição como facultativo que não foi considerado. Então tem que ver, e é bem uma forma rápida de você identificar é olhando o seu resumo de cálculo, baixando o seu pedido completo de aposentadoria, olha o resumo de cálculo e veja se o teu tempo facultativo foi considerado lá no teu resumo de cálculo. Às vezes ele até aparece ali, mas você olha nos números miúdos que tem ao lado do seu tempo de contribuição, lá neste resumo de cálculo, e esse tempo, quantidade de meses, ele aparece zerado. Então observe isso. Às vezes lá no resumo de cálculo ele aparece o teu tempo, mas a contagem ele aparece zerado. E é bem pequeno o número, então tem que observar isso. Localizou o erro? Então, uma das alternativas é você recorrer, é apresentar um recurso administrativo. Qual o prazo que você tem para apresentar o recurso administrativo? Você tem 30 dias após a negativa do seu pedido. O INSS lhe negou o pedido de aposentadoria? Bom, você tem 30 dias para apresentar aí o seu recurso administrativo. Sugiro que esse recurso seja com embasamento, está bem? Você tem que identificar exatamente onde está o erro e apontar no recurso. E por que eu digo isso? Porque já vi diversos recursos administrativos sendo apresentados, inclusive até recursos bem feitos, e no fim, com a alta demanda de pedidos que tem no INSS para analisarem, muitas vezes a análise pelo servidor, ele imagina a quantidade de pedidos que ele tem para analisar. Se não tiver algo de forma clara, objetiva, com os documentos certos,
pode passar despercebido e ele simplesmente indeferir, como já havia acontecer, de informar que a análise do INSS foi correta. Simples assim. Dizer que a análise foi correta e pronto, sabe? E aí você apresentou um recurso, ficou lá esperando o recurso administrativo. No dia a dia, na prática, ele não segue aquele padrão de prazo para análise de 45 dias, 60 dias, 90 dias, não. Na grande maioria dos recursos administrativos, eles passam tranquilamente de 6 meses, tá? Já vi recursos administrativos levando mais de 1 ano para ser analisado. Então, sugiro que você faça um bom recurso, tá? Apresente um bom recurso, apresente uma documentação completa, tá? Apresentou o recurso, e agora? Existe, tá, algumas situações. Você apresentou o recurso e aí ficou aguardando. Vamos dizer que você já aguardou por 6 meses e nada de ter o caso resolvido, né? Passou ali, muitas vezes tem gente que espera, tá aí esperando um recurso administrativo há mais de 1 ano, e não são poucas as pessoas, tá? Você tem 2 opções: entrar com mandado de segurança, tá? Eu penso, assim, já vi decisões judiciais que eles entendem que ultrapassou 6 meses de análise, ali já é prazo razoável para você adentrar aí com um mandado de segurança ou até mesmo um pedido judicial, já que você apresentou a documentação correta, fez o pedido certo e o INSS não analisou, podendo ser entendido até mesmo como um indeferimento pelo INSS, já que, passado aí bastante tempo, o INSS não analisa. Então tem decisões judiciais que entendem que a demora excessiva também do INSS em analisar o pedido, que ele pode ser considerado já como negado, como indeferido, tá? Claro que o ideal é o quê? É ter análise do INSS, sempre esse é o ideal. Até porque daqui a pouco, em recurso, o INSS reconhece o seu direito. Seria perfeito. Ele reconhece seu direito, paga os atrasados, ok, está tudo certo, era esse o seu objetivo quando você entrou com o recurso. Agora, não sendo o caso, daqui a pouco a alternativa é apresentar um mandado de segurança ou até mesmo fazer um pedido judicial. Claro que para isso, sugiro sempre que você faça uma análise, você mostre, né, peça para um profissional analisar esse seu pedido, já que para o profissional, um advogado previdenciário, para ele conferir, ver se você apresentou o pedido correto, se o teu tempo de contribuição está ok, se a documentação que você apresentou está certa, para aí, somente após, você fazer uma medida mais drástica, por exemplo, um pedido judicial. Até porque, você entrando com um pedido judicial, a própria justiça ela está bem rigorosa com a documentação. Então, tem que estar o mais completo possível, está bem? Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e, por favor, se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que pode também estar ajudando ele de alguma forma, e não deixe de se inscrever no canal. Inclusive, vou deixar um card aqui em relação a um vídeo sobre aposentadoria por pontos, onde teve um caso também que o INSS concedeu a aposentadoria, mas concedeu com valor errado. A pessoa entrou com recurso administrativo, ficou mais de 1 ano aguardando e mesmo assim não teve o pedido aceito. Então eu mostro toda a situação ali, né, e o porquê que o INSS não considerou aquele pedido. Está bem? Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro, sou advogado previdenciário e deixo um grande abraço e, por favor, se gostou também deixe um comentário abaixo neste vídeo. Até mais.